No dia 6 de outubro de 2017, por volta das 5 horas da manhã, Hirobumi Komatsu compareceu à delegacia de polícia de Ibaraki, no Japão. O homem disse aos presentes que havia acabado de tirar a vida de sua esposa e filhos, e por isso havia resolvido se entregar. Mas o que leva uma pessoa a cometer um crime tão terrível? O que leva um pai a tirar a vida de seus filhos e sua esposa? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí no canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Por isso, dados os recados, vamos pro caso. Hirobumi Komatsu nasceu em Chiba, no Japão, no ano de 1984. Ele era filho único e seu pai era caminhoneiro, que o mimou com muito amor, brinquedos e uma boa infância. Talvez por ter crescido em meio a um ambiente onde ele tinha muita liberdade e recebia todo tipo de amparo de seus pais, ele acabou se tornando um jovem muito rebelde, que por várias vezes foi pego fumando enquanto estava no ensino médio e andava de moto se metendo em vários problemas. Vale lembrar que no Japão, principalmente naquela época, era muito comum os delinquentes andarem de motocicleta, além de formarem gangues enquanto estavam no colegial. Por causa de seu comportamento muito ruim, ele acabou sendo expulso do colégio e passava a maior parte de seus dias visitando os salões de pachinko, que são centros de jogos de caça-níqueis japoneses. Não existem muitos relatos de Hirobumi ter um emprego, mas parece que ele fazia alguns bicos aqui e ali, mas seu grande foco mesmo era ficar nos salões de pachinko. Infelizmente, poucos meses antes dele conhecer Megumi, a mulher com quem veio a se casar futuramente, seu pai acabou falecendo devido a um câncer. Talvez somente após perder o pai, ele percebeu que deveria tomar um rumo em sua vida, e em meados dos anos 2000, enquanto Hirobumi estava fazendo alguns trabalhos na construção, ele acabou se machucando e foi levado ao hospital. Foi nesse hospital que ele conheceu Megumi, os dois se conheceram e rapidamente engataram um relacionamento. Megumi já havia sido casada, ela tinha uma filha e trabalhava como balconista na farmácia do hospital. Poucos meses depois de engatarem esse relacionamento, Megumi acabou engravidando e os dois resolveram se casar e morarem juntos, para que assim pudessem finalmente construir uma família. Embora os pais de Megumi fossem contra o casamento, ela insistiu que era aquilo que queria para sua vida e logo se casou. Após seu casamento, os dois tiveram um filho juntos, o qual deram o nome de Takara. Mas como nem tudo na vida são flores, apenas um mês após o nascimento de seu filho, Hirobumi foi enviado para a prisão. Alguns anos antes, por volta dos anos 2000, ele havia sido preso pois estava dirigindo sem carteira de habilitação, além de ter se envolvido em um acidente de trânsito. Por causa disso, ele acabou pegando uma pena suspensa. Porém, no ano de 2010, ele foi pego novamente sem carteira de habilitação e por ser reincidente, ele teve uma condenação de 6 meses de prisão. Enquanto Hirobumi esteve na prisão, Megumi levava seu filho, Takara, para visitá-lo. E durante o período que o marido esteve preso, a mulher mentia para seus pais dizendo que ele estava em uma viagem de negócios. Mas depois de alguns meses, Hirobumi acabou sendo solto em liberdade condicional e decidiu começar a procurar um novo emprego para ajudar a sustentar sua família. A Megumi acabou mentindo para o governo, dizendo que era uma mulher que tinha filhos, mas não tinha um marido. E assim, o governo acabava dando uma ajuda de renda para ela. Além disso, a Megumi também pegava alguns empréstimos com amigos e conhecidos para poder pagar as contas. Essa fase difícil do casal logo passou quando o Hirobumi, no ano de 2012, conseguiu um emprego no ramo da construção civil. E assim, o homem conseguiu uma renda boa e o casal logo conseguiu se recuperar financeiramente. E nessa época o casal estava tão bem que resolveram ter outro filho, e assim tiveram seu segundo filho, chamado Ryua.
Com uma enteada e 2 filhos, estava difícil conseguirem sobreviver. Megumi continuava trabalhando na farmácia e Hirobumi estava trabalhando na construção, mas seu salário não era tão bom assim. E logo quando o governo descobriu que Megumi estava morando com alguém, eles pararam de ajudá-la. O casal estava se afogando em empréstimos e sempre atrasando seus pagamentos. E a situação, que já não estava nada bem, acabou piorando no ano de 2014, quando Megumi descobriu que estava grávida de gêmeos, aos quais ela deu os nomes de Heiru e Hairu. Para garantir que a família em crescimento pudesse sobreviver, Hirobumi começou a trabalhar à noite como entregador e continuou em seu trabalho na construção, ou seja, ele tinha 2 empregos. Já no ano de 2015, Hirobumi aceitou um emprego onde ele iria ajudar a limpar o local do desastre da usina nuclear de Fukushima, exatamente no local que havia sido devastado pelo terremoto e tsunami de 2011. O homem seria levado até o local para trabalhar todos os dias e depois seria levado para casa de volta. O trabalho era difícil, mas rendeu dinheiro suficiente para ajudar a sustentar a família, e Megumi também acabou se tornando assistente de dentista e assim eles voltaram a prosperar. Nessa época também, um tio de Hirobumi faleceu e ele recebeu algum dinheiro como parte de uma herança. Ele usou uma parte desse dinheiro que recebeu para pagar os empréstimos que havia feito e conseguir recuperar sua carteira de motorista, além de também comprar uma van usada. Após conseguir comprar a van e recuperar a carteira, Hirobumi começou a trabalhar em uma empresa de transportes. O homem dizia que sonhava em ser como seu pai, se tornar um caminhoneiro e seguir seus passos. O proprietário da empresa onde o homem trabalhava acabou o incentivando a conseguir a carteira para dirigir caminhões, porém ele acabou tendo um problema e não conseguiu obter a licença para dirigir os carros de grande porte. Quando notou que não conseguiria seguir os passos do pai se tornando um caminhoneiro, o homem ficou muito triste e acabou desistindo do trabalho. E como já parece que era algo assim, que o universo havia planejado para essa família, logo quando o homem largou o emprego, sua esposa também perdeu o emprego dela. Então, a família estava novamente em apuros. No ano de 2017, ambos estavam sem trabalho e se afogando em dívidas novamente. O casal acabou arriscando seus últimos trocados no pachinko e perderam tudo. Hirobumi também iniciou algumas atividades ilegais e a família de 7 pessoas estava cada vez com mais problemas. Em uma última tentativa de voltar aos trilhos e ganhar algum dinheiro, Hirobumi conseguiu um emprego em uma fábrica de vidros para carros. E assim, o homem trabalharia durante o dia. E a Megumi também conseguiu um emprego como recepcionista em um hospital. Além disso, a mulher resolveu trabalhar por alguns dias da semana como anfitriã em clubes noturnos. Nesse trabalho, a mulher teria que usar belos vestidos, conversar com homens, flertar com eles e fazê-los gastar muito dinheiro. Se fosse possível, sentar-se na mesa com eles e fazê-los gastar o máximo que pudessem. Então, nessa época, a rotina do casal era basicamente a seguinte: o Hirobumi, ele trabalhava apenas de dia e sua esposa trabalhava de dia e à noite algumas vezes por semana. E quando ela estava em seu trabalho noturno, o homem cuidava de seus filhos. Hirobumi sempre esperava até que Megumi voltasse do trabalho para poderem conversar um pouco antes de dormir. No entanto, à medida que o tempo foi passando, Megumi começou a voltar para casa cada vez mais tarde e dizia sempre que havia saído com alguns colegas do trabalho. Hirobumi começou a suspeitar que ela estava tratando alguns dos clientes de uma forma mais sexual para conseguir mais dinheiro. Muitas recepcionistas do mesmo ramo em que a Megumi trabalhava geralmente aceitam namorar com clientes ou até mesmo fazer sexo com eles apenas para conseguir mais dinheiro. E para aumentar ainda mais as suspeitas do marido, Megumi começou a levar vários presentes para casa, como comida, lanches, cigarros eletrônicos, e tudo isso ela ganhava de seus clientes. Ela também parou de cozinhar, passar tempo com a família e estava constantemente cansada de seu trabalho. Hirobumi disse a ela para largar o emprego noturno, mas ela se recusou. Ele também foi por algumas vezes ao clube onde sua esposa trabalhava e em várias dessas ocasiões o local estava fechado e o carro dela não estava lá.
Certamente algo não estava certo e isso não iria acabar nada bem. Durante um evento escolar onde Yumeki, a filha de Megumi, e Takara, o filho mais velho do casal, estavam participando na escola, a família resolveu aproveitar a tarde para fazerem uma atividade juntas e também um piquenique ao ar livre. Naquele dia, Megumi estava de bom humor e fez um grande bentô para toda a família. O bentô é uma espécie de quentinha japonesa, pelo que eu entendi, onde as pessoas colocam geralmente peixe, arroz, as coisas que eles comem. O dia corria bem até que, enquanto estava em seu carro, Hirobumi viu o celular de sua esposa e encontrou uma conversa de texto entre ela e um de seus clientes. E a conversa era mais ou menos a seguinte: eu vou almoçar hoje. Você tem alguma coisa que você quer comer? Eu quero dormir juntos em breve. Eu gosto dessa ideia. Estou esperando você se livrar do seu marido. Depois de ler essa conversa, Hirobumi confrontou sua esposa, que disse que estava sim interessada em um de seus clientes, porém ainda não havia feito nada físico com ele. Além disso, ela disse que queria o divórcio. Hirobumi pediu para conversar em particular com sua esposa naquela noite, mas ela disse que tinha que ir ao clube noturno e não podia falar com ele. Entretanto, ela concordou em não ver o cliente que havia lhe enviado aquela mensagem e disse que iria voltar para casa depois do turno, para que os dois pudessem conversar um pouco. Entretanto, ao invés do que havia prometido ao marido, Megumi não voltou para casa. E Hirobumi saiu em sua procura, encontrando seu carro em frente a um prédio de apartamentos. Quando ela chegou em casa por volta das 4 horas da manhã, ele a confrontou e a mulher disse que havia ido até uma loja de conveniência junto com uma amiga. Hirobumi sabia que ela estava mentindo e percebeu que iria perder sua esposa e filhos. E naquele momento de cabeça quente, o homem decidiu que iria tomar o controle daquela situação. Diante de uma esposa que estava pedindo o divórcio e a possibilidade de perder seus filhos para outro homem, além de sua esposa, Hirobumi simplesmente não conseguia mais comer nem dormir. Segundo algumas fontes, nesse momento em que o homem não conseguia mais dormir, ele até pensou em tirar a própria vida. Ele também queria tirar a vida da esposa, mas sabia que se fizesse isso, seus filhos iriam morar com os avós. E por outro lado, se ele tirasse apenas sua própria vida, seus filhos e sua esposa iriam morar com outro homem. Foi descoberto posteriormente que Hirobumi começou a planejar o crime com uma semana de antecedência. Ele se afastou do trabalho por uma semana e disse à sua empresa que precisava de uma folga porque sua esposa estava doente. Em um centro de reforma de casas, ele comprou uma corda para se enforcar e uma faca de 22 centímetros. Ele também comprou gasolina que planejava usar para incendiar a casa com toda sua família dentro, incluindo ele mesmo. Já no dia 5 de outubro de 2017, ele comprou presentes para todas as crianças e jantou com sua esposa e seus filhos. Essa poderia ter sido a sua última chance de tentar ter uma boa memória antes do que iria fazer. Então, no dia seguinte, em 6 de outubro de 2017, por volta das 4 horas e 30 minutos da manhã, enquanto sua esposa e os 5 filhos dormiam no primeiro andar, Hirobumi pegou uma faca e se aproximou de Megumi enquanto ela dormia. Ele subiu em cima da mulher e a golpeou várias vezes. Depois atacou sua enteada de 11 anos e em seguida os 4 filhos. Ele foi de criança em criança, golpeando um por um no peito, costas e pescoço, até que ele estava coberto de sangue. Então pegou seu isqueiro, encharcou a entrada da frente da casa com gasolina e incendiou a residência. Uma vez que as chamas começaram a subir no corpo de Hirobumi, o homem percebeu que a dor era muita para suportar e fugiu do local. Ele foi até um parque próximo para tirar a própria vida, mas quando chegou lá não teve coragem e acabou desistindo. Então dirigiu até uma delegacia, onde disse aos presentes que havia acabado de tirar a vida de sua esposa e seus filhos. Isso era por volta das 5 horas da manhã. Então as pessoas enviaram uma equipe da polícia e dos bombeiros até sua residência. A polícia de Ibaraki, assim como o corpo de bombeiros, compareceu à residência do homem e os bombeiros conseguiram extinguir o fogo pouco antes das 6 horas da manhã.
O quarto onde a família dormia abrigava sua falecida esposa e 4 filhos. Sua enteada ainda estava viva e respirando. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas faleceu devido à perda de sangue e envenenamento por monóxido de carbono. A polícia prendeu Hirobumi pelo crime contra sua enteada e mais tarde por ter tirado a vida de sua esposa e 4 filhos. O homem também foi acusado de incêndio criminoso. Uma vez que estava preso, o homem confessou o crime e disse que havia feito aquilo porque iria perder sua esposa e filhos, por isso quis simplesmente apagá-los. Junto com as acusações que já havia recebido, os promotores do distrito de Mito também o acusaram de falsificação e fraude por falsificar sua carteira de motorista e outros documentos oficiais. Os promotores estavam pedindo a pena de morte porque o crime era cruel, egoísta e planejado com antecedência. A defesa, no entanto, esperava mostrar que Hirobumi estava realmente deprimido e sob pressão da situação com sua esposa e do divórcio. Sua falta de sono e de alimentação haviam prejudicado seu julgamento e por isso o homem deveria receber uma pena mais branda ou até mesmo ser liberado. Hirobumi passou por um exame psiquiátrico e foi considerado mentalmente capaz de ser julgado. No entanto, em novembro de 2018, enquanto estava detido na delegacia de polícia de Hitachi, o homem desmaiou devido à hipertensão pulmonar crônica e acabou sofrendo um ataque cardíaco. Depois de acordar, Hirobumi disse que não tinha mais nenhuma lembrança do que havia acontecido, e sua defesa tentou pedir absolvição, pois o homem não lembrava mais de seus crimes. Mas os promotores disseram que com a devida supervisão dos advogados, o julgamento poderia se dar início sem nenhum problema. Então o julgamento começou em maio de 2021 no Tribunal Distrital de Mito e durou cerca de um mês. Durante o julgamento, muitos conhecidos de Megumi alegaram que Hirobumi era preguiçoso, fisicamente violento com sua esposa e tinha um péssimo humor. Ele também foi visto por vizinhos gritando com Megumi e discutindo com ela. Apesar de dizer que não se lembrava de ter cometido os crimes, ele disse que se lembrava de ter queimaduras e cicatrizes e ser interrogado pela polícia. Ele disse ao tribunal que assumiu a responsabilidade pelos crimes e estava preparado para sua sentença. Então, no dia 30 de junho de 2021, Hirobumi Komatsu foi considerado culpado por seus crimes e o juiz o condenou à pena de morte. O juiz disse em sua decisão o seguinte: as mortes de 6 pessoas foram planejadas com antecedência, incluindo a compra de armas. O motivo era egocêntrico, malicioso e cruel. A pena de morte é inevitável. Após essa decisão, Hirobumi e seus advogados entraram com um recurso no Supremo Tribunal de Tóquio e estão aguardando até que seu caso seja ouvido e possa ter uma possível revisão da pena. Mas provavelmente essa sentença vai ser mantida e ele será executado. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!